A gente tem essa preocupação de realmente, né, de fazer os resultados, de ter os resultados, de continuar com a carreira, mas também de se preparar, mas principalmente de deixar uma boa mensagem, sabe, para as pessoas que estão observando, vendo o que a gente está fazendo, para que elas se inspirem a fazer o bem também, entendeu? Então é o que a gente tem tentado fazer. Estourando, rompendo as barreiras dos 90 episódios que a gente tem feito e, porra, uma honra imensa, né? A gente tá tendo essa família aqui, vocês. E não esquecer de agradecer o Fredson Alves, inclusive mandou uma mensagem ali agora, porque eu acho que ele foi um cara que fez isso aqui acontecer, né? Nos conectou. Então, agradecer ele também, cara. E como eu falei pro pessoal ali da Flow Grappling, né? A gente fez uma rápida conversa ali. Eu falei, cara, hoje é uma experiência, né, cara? Não é mais do que um workshop, né? Porque a gente vai ter oportunidade de estar com esses caras que, porra, pra mim são ídolos, né? Um grande sensei que tem formado grandes lutadores. E não só isso, né? A gente fala muito, assim, grandes seres humanos, né? Através dessa formação. E porra, a gente ter o contato físico ali, né? De poder treinar, de poder sentir, trocar essa energia. Depois de almoçar junto, né? E ter essa conversa aqui, que inclusive hoje tá aqui com uma audiência aqui junto. E depois ter o seminário, porra, meu irmão, é uma experiência, né? Então, assim, obrigado por vocês estarem proporcionando isso aí pro projeto, cara, e botando uma energia aqui também. Fico muito grato. Na verdade, eu que agradeço, tá? Em nome dos meninos, deu certo, né? Deu certo, a gente já, pois é, já tá falando um tempo. Planejando um tempo aí, e aí calhou uma competição, estamos aqui com os meninos, aí hoje a gente teve esse primeiro contato aí no tatame, depois saímos pra almoçar, como você falou, trocamos muita ideia, né? Não é só você que tá tendo a experiência, nós também estamos tendo a experiência, também estamos aprendendo, evoluindo bastante, e mais tarde tem seminário, e a gente espera realmente contribuir, mas também levar, né, conhecimento para casa. Com certeza, é sempre assim, né, cara? É acho que é uma outra ferramenta que o jiu-jitsu, eu tava falando também ali, que o jiu-jitsu conecta as pessoas de uma maneira, né, facilmente, muito sincera, né? Isso. Então, a gente não se conhecia muito, né? Não conhecia. Mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Amigo, assim, já tem uma intimidade, né? E eu acho que é uma confiança, na verdade, né? Então, eu sou muito grato por essa confiança que essa ferramenta do jiu-jitsu tá, né, cara? Então, essa vivência que a gente tem, essa jornada, é uma jornada de muitos ensinamentos, né, cara? Só quem tá no meio sabe, né? Exatamente. Eu acho que você, acho que a gente pode falar um pouco ao longo da sua história e deles também, óbvio, mas assim, você foi um cara que talvez tenha enxergado isso, né, lá atrás, né, entendendo um pouco sua história, até como militar também, né, e de alguma maneira colocando, né, na vida de muitas pessoas ali, né, cara, esse toquezinho da arte marcial, essa formação que é tão importante para a vida, né? Hoje, lógico, você tem um time de atletas, né? Mas com certeza tem outras pessoas também que só treinam, né? E enfim, estão aprendendo muita coisa dos princípios, né, da vida. E teu filho, né, cara, o Mika, que eu acho que também, além de um grande atleta, a gente vê isso, é um grande ser humano, muito humilde, né? Assim, um garoto muito inteligente. Então, assim, com certeza essa formação foi importante, né? Inclusive para a geração de hoje, né, cara? Assim, a gente vê o quanto a geração de hoje, porra, cara, às vezes se perde, né, em algumas coisas, e inclusive você vê o índice de suicídio subindo, né, assim, depressão. Então, assim, a gente entende o quanto essa formação é importante para a vida, e eu acho que você foi um cara que entendeu isso logo cedo, né, e hoje tem uma vida dedicada a isso. Né? Na verdade, eu acho que o jiu-jitsu é a ferramenta, né? Mas o objetivo realmente é a mudança na vida das pessoas, independente se vai ser atleta profissional, se vai ser um melhor pai de família, um melhor filho. Sim. E como você falou, né? É o jiu-jitsu que faz isso. Eu só uso ele para atingir o objetivo, que o objetivo realmente é esse. Lógico, para quem tem
vontade, tem o perfil para se tornar um atleta profissional, se tornar um atleta profissional. Para aqueles que não têm o perfil de repente de atleta, mas de repente se tornar um professor, um dono de academia. Sim. Ou aquele cara que não quer trabalhar com isso, mas ele quer sair de uma depressão, quer sair de um estado de uma obesidade, sabe? Então, assim, a gente tem várias histórias da nossa escola que acho que eu encontrei o que eu vim fazer na Terra, sabe? E aí eu tenho me aplicado diariamente. Isso é muito legal também, né? Porque é quase uma missão mesmo, né? Que você fala assim, porra, essa missão que Deus me deu, enfim, assim, que a gente, né, tem talvez, e você talvez tenha esse dom mesmo, né? Eu vejo, assim, o quanto a garotada aqui te respeita, né? E entende que você tá dando um caminho para eles ali muito importante de vida, né? Então, assim, e não é todo mundo, né, cara, que tem esse dom e nem a capacidade de fazer isso, né, cara? Eu acho que você é um cara muito dedicado e tem provado, né? Porque você pode falar uma coisa, né, na teoria, mas você prova na prática que o negócio dá certo, né? Assim, falando aqui deles que estão aqui sentados do meu lado, porra, são grandes campeões e grandes representantes da nossa arte, porque vai muito além do esporte, né, cara? Acho que isso vai... E até porque, porra, a carreira, de repente, esportiva, ela não é muito longa, né? O que daqui a pouco o Mika vai ser, né, cara? Então, assim, se a gente não trabalhar isso, né, e não só aquele foco só na parte esportiva, né? Talvez o cara, inclusive, a gente sabe também, tem alguns atletas que depois que acaba a carreira, meu irmão, o cara tem esse tipo de problema, né? Assim, de não conseguir mais, não tem tantas metas, né? Não tem aquele dia a dia, o cara começa a se perder um pouco, vários vão para drogas, né? Enfim, né? Então... é um outro problema. Então acho que eu acho que você tem essa visão também de cuidar da carreira do cara, né? Pro antes, depois, o durante e o depois também, né? Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com um alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Eu acho assim que tudo é uma fase, né? Quando eu entrei nessa de dar treinamento, né? E aí é treinamento para atleta, mas também, como eu falei, até a minha escola. A ideia no começo era realmente assim, era entreter o meu filho, era manter ele entretido. Eu nem pensava em se tornar nem atleta profissional nem nada, até porque a gente vem de uma região onde ninguém ganha dinheiro com jiu-jitsu, né? Ou, sei lá, 1% consegue ganhar. Mas com o passar dos anos, eu fui vendo possibilidades reais, né, deles se tornarem profissionais, deles começarem a viver do esporte. Mas eu também fui enxergando que só ganhar campeonato não era o suficiente. Então o resultado ele é importante para a questão da autoridade, né? Então quando você tem resultado, você consegue convencer as pessoas que do que você está falando é uma das formas corretas de fazer, né? Então, mas o resultado em si, né, se fosse só o resultado, ele traria benefícios a curto prazo, né, para o meu filho, ou a curto prazo para o Diogo, porque eles iriam usufruir daquele momento ali de atleta e provavelmente de lutas e premiação. Mas posteriormente eles teriam problemas porque eles não conseguiriam de repente desenvolver uma outra atividade, né? Isso falando de forma individual, né? Uhum. O atleta, eu acho que é uma coisa que às vezes eles pecam, eles estão muito focados neles, e aí eles esquecem que logo após essa fase de competição, eles têm a segunda fase, que é a fase realmente de se transformar num professor, num empreendedor, ou alguma outra coisa, e ele acaba, às vezes, não desenvolvendo habilidade, e não acaba não guardando dinheiro, e aí quando vê, ele realmente está um cara mais velho, já às vezes se frustra, e aí procura outros caminhos. Isso eu estou falando de forma individual. De uma forma mais ampla, hoje a internet, a informação, ela circula de uma maneira muito rápida,
né? Então, a gente viu a possibilidade também de não só mudar a nossa vida, né? A vida das pessoas que estão diretamente ligadas, mas as pessoas que estão longe, ao redor, sabe? Que acompanham a gente. Então, assim, é uma coisa que eu falo muito para os garotos, sabe? Eles têm muitos fãs, e não é só o Mika. O Mika, ele tem uma quantidade maior de seguidores que todos nós, mas todos os meninos têm uma audiência muito grande. Sim. E uma audiência muito grande de todas as idades, mas a grande maioria é de crianças. Então, como é que ele pode, né, deixar a contribuição dele dentro do mundo, né? Cara, tendo uma atitude correta, que leve aquele garoto a ter uma atitude correta e assim vai fazendo aquela corrente do bem. Então a gente tem essa preocupação de realmente, né, de fazer os resultados, de ter os resultados, de continuar com a carreira, mas também de se preparar, mas principalmente de deixar uma boa mensagem, sabe, para as pessoas que estão observando, vendo o que a gente está fazendo, para que elas se inspirem a fazer o bem também, entendeu? Então é o que a gente tem tentado fazer. É muito legal e legal, assim, que eu vejo que é de verdade, né? Não é algo forçado. Vocês não estão forçando, né, a fazer algo para, enfim, como você falou aí, para mostrar para as crianças e tal. É o Mika de verdade como ele é, né? Então acho que essa questão de ser muito natural é transmitida, né? Assim, essa energia, ela passa, né? Uhum. E talvez fique mais fácil, né? Porque se fosse uma coisa forçada, né, cara? Porra, o primeiro deslize ali que o Mika desce, meu irmão, já ia começar, né? Aquelas polêmicas e tudo mais. Mas eu acho que o Mika é assim, né, cara? E acaba sendo uma grande referência para uma geração, né, que precisa, eu acho que, de bons exemplos, né? A gente vive de bons exemplos, né? Porque é aquilo que você falou, não adianta só falar. A gente tem que mostrar no exemplo que o negócio funciona, né? Uhum. E aproveitando e jogando agora pro Mika aqui, como é que é isso pra você, carregar essa responsabilidade, Mika, assim, de hoje ser um cara, né, você vê, hoje a gente foi comer ali, porra, galera, todo mundo quer tirar foto com ele, né, assim, ele realmente, ele virou um fã, mas de uma maneira muito positiva, né, cara, porque, assim, além de um grande atleta, uma grande pessoa, né, cara, um grande ser humano. Como é que é isso, carregar essa responsabilidade, né, de ser também um grande representante da nossa arte? Então, primeiramente, uma honra estar aqui com o senhor. Como se fosse, teve bastante experiência já desde a manhã ali, no momento que a gente fez o nosso Open Match. E logo após foi ali na hora do almoço, né, onde a gente pegou e se reuniu com o pessoal. Pra mim, hoje eu não levo como como é que se fala, uma pressão, uma responsabilidade. Eu levo como se fosse algo que me motiva. Eu acho que eu levo ali como uma forma de motivação. Até porque, quer queira que não, eu sei que, como se fosse um personagem, seria muito mais difícil para mim manter. Sim. Mas como eu fui doutrinado já em casa, como o velhinho falou, desde pequenininho eu vim de uma família cristã, vim de uma família meio que de militarismo também, já que meu pai era das Forças Especiais. Então a gente sempre veio ali naquele jeito de fazer o bem ao seu próximo, ter sempre ali a compaixão, sempre dar bons exemplos, né? É uma coisa que para mim eu nunca tive muita dificuldade em estar procurando, e eu acho que isso vem já ali comigo, né? No momento que eu vejo que tem alguém olhando, uma criança, às vezes até um adulto mesmo que precisa de um pouco mais de motivação, eu penso, pô, cara, eu quero deixar um exemplo aí, eu quero pegar e motivar aquela próxima pessoa para que tenha um segmento no meu legado. Eu acho que depois até de eu ter visto em 2020 ou 2021, não lembro o ano direitinho, que os meninos postaram aquele vídeo deles, né? Build Your Legacy. Eu peguei e fui pensando aqui na cabeça, cara, realmente eu tenho que deixar alguma coisa pra trás. Sim. Tem que pegar e marcar meu nome na história. Eu não quero só passar ali em branco e a galera lembrar, não, o Mika era um bom competidor. Não quero só ser um bom competidor, eu quero ser as pessoas que lembram assim, caramba. Não, aquele cara ali era bom, mas o Mika era uma coisa fora a parte. Legal. Não, legal. E assim, falando até da dificuldade, né? Por mais que você tenha nascido, né, assim, dentro de uma doutrina, como você falou, né, cara, muito guiado pelo seu pai, o militar e tudo mais, isso também não tem um outro lado que talvez faça você falar assim, porra, meu irmão, muita disciplina, muito sei o que, eu tô vendo a garotada aí se divertindo, eu tô naquela, né, não rola às vezes esse, enfim, essa dúvida de que você tá trilhando realmente um caminho certo, né?
Momento nenhum, mestrão. Porque, quer queira que não, como foi, eu vim de uma família cristã. Então, pelas minhas crenças, pelo que eu pego, prezo e tenho comigo, eu até nunca tive muita vontade. Eu sou uma pessoa que sou muito... Não vou mentir, eu sou caseiro. Então, por exemplo, pessoas da minha idade, quando eu tava, por exemplo, em época de escola, quando eu tinha 13, 14 anos, falavam, pô, bora sair, bora comer às vezes um sushi, falavam, né? Sim. Hoje eu sou vegetariano, então já nem me chamo mais pra isso. Mas antigamente me chamavam, não, bora aí participar de uma festinha, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Eu nunca tive interesse. Porque, quer queira que não, uma coisa que a gente tem muito, desde o momento que a gente pegou e voltou dos Estados Unidos, o meu pai conseguiu fazer isso lá na academia, que ele criou um círculo. Mesmo a gente não tendo ainda já os títulos, a gente tinha um círculo ali de campeões. Então, ao meu redor não tinha motivo nenhum de querer pegar e ter essas experiências, como você falou, assim, de tá saindo ali com a galerinha, tá indo pra uma festa. E começa a beber, enfim, é isso, porque você é influenciado pelo meio, né, cara? E a gente sabe que é uma geração mais jovem, né, tem de tudo, né? E às vezes você seguir, inclusive essa também é uma relação às vezes difícil, né, cara? Porque é uma relação muito íntima do teu pai. Então, às vezes, por mais que o seu pai é o seu maior mestre, você às vezes questiona, né? Pô, será que, meu irmão, ele... Né? É normal de qualquer jovem, né? Então, assim, tem algumas dificuldades nisso aí também, mas parece que, né, como você está falando, eu acho que isso também é outra coisa muito, muito importante, né? Acho que a formação religiosa, né? Ou espiritual, que seja, né? Sim. O ser humano é construído, como se fala, de 4 partes, né? Que a gente estava até estudando esses dias. A gente pega e quando a gente se junta, vai fazer uma viagem, algo do tipo, a gente pega e divide a viagem em termos. Então, dessa vez foi 1 hora de podcast e 1 hora de música. Acabava que eles pegavam e escutavam 1 hora de podcast, depois discutia, ficava ali ficando. E 8 horas de podcast. E 8 horas de podcast. No carro, vocês estudam? No carro, a gente vai estudar. Porra, mas uma galera escutando podcast ao mesmo tempo é difícil, né? Porque todo mundo tem que ficar quieto, né? Não, é diferente da música, é porque eu sou chato, né? Eu vou interagindo com eles, vou perguntando e quero saber se você tá atento mesmo. Entendi. Faz quiz no meio. E tirando até a parte de... como é que você fala? A parte do cristão. Eu digo que é religião, né? Então o ser humano é composto por mente, ele é composto por... A gente diz emoções, né? Sim. Ele é composto por mente, composto por emoções, é composto pelo físico e espiritual também. Sim. O espiritual, que quer que não, você é cristão, você é muçulmano, qualquer coisa que você seja, você tem que ter o espiritual. Se você não tiver esses pilares, você acaba que você não se sente completo. Então, pra mim, eu sempre fui muito grato, sempre fui muito completo ali na minha vida. Por exemplo, até o Dioguinho, a gente cresceu junto ali, então o mesmo meio que a gente teve, a gente sempre foi rodeado de pessoas muito gratas, pessoas felizes, pessoas que gostavam de estar naquele mesmo, tipo assim, treinando de manhã, 5 horas da manhã, que nem maluco. A gente gostava. Então, tipo assim, eu nunca tive vontade de procurar algo fora desse meio. A gente sempre gostou bastante de estar ali. Assim, tem gente que fala, não, perdeu o domingo aí pra ficar treinando enquanto os outros estão brincando, fazendo coisa. Sim. Foi a nossa escolha. Hoje a gente tá pegando e vivendo fruto do que a gente pegou e ralou quando era mais novo. Enquanto pessoas hoje aí não podem estar tendo essa oportunidade de estar tendo. Então a gente escolheu ralar no início para depois estar pegando e tendo os frutos do nosso esforço. Hoje em dia a gente tá continuando ralando um pouquinho porque a gente quer lá no futuro tá desfrutando ainda mais. Então é tudo questão de escolha. Sim. Bom, vamos pro Diogo aqui agora, né? Dioguito. Falando até, pegando esse gancho aí do que o Mika tá falando, cara, e até a questão da disciplina, né? E você também vem de uma geração mais nova, né? Enfim, tem todas essas questões. A questão de você ter escolhido isso, né? Vocês terem escolhido isso, não surgem dúvidas pelo caminho, né? Se vocês vão colher realmente lá atrás, lá na frente, enfim... Né? Você fala assim, porra, meu irmão, tô aqui deixando de brincar ou deixando de fazer alguma coisa, dedicado àquilo. Isso não surgiu uma dúvida na tua cabeça de falar assim, caramba, será que eu vou realmente lá na frente colher os frutos disso tudo aqui que eu tô fazendo? Sim. Logo no começo, quando a gente decidiu viver disso, com certeza surgiu muitas dúvidas, né? Até fiquei meus pais também, mais que professor com minha mãe, pra... se eu podia também seguir o mesmo caminho que o Mika, né? Então minha mãe aceitou, falou, não, pode cuidar dele. Mas eu sempre ficava no começo, né? Porque era muito novo, né? Não tinha muito suporte das pessoas, não tinha muito conhecimento se iria dar certo ou não. Mas ao longo do caminho, isso foi mudando. Porque a gente foi vendo que o trabalho duro, a disciplina
a longo prazo iam trazer o resultado que a gente queria, as coisas que a gente queria. Então, hoje em dia não é mais dúvida, sabe? Hoje em dia a gente já sabe o que tem que fazer, sabe que se fazer o bem vai plantar o bem, se treinar vai ter o resultado que quer. Então, tudo na disciplina. Mas no começo, sempre no começo em tudo é muito difícil, né? Sim. Sempre surge dúvidas, no meio do caminho quer parar, mas, tipo, tava com o professor, tava comigo toda hora, então a gente no mesmo caminho, um ajudando o outro a levantar, e hoje em dia a gente tá onde tá por quanto que a gente conseguiu superar as dificuldades, né? Sim, não, é muito bom, cara. É engraçado na época. Oi? Era engraçado na época porque a gente era os ratinhos de laboratório. Então, basicamente, eu e o Dioguinho, a gente foi os primeiros testes, né? A gente foi basicamente o teste pra segunda fornada, que já tá vindo aí. Vocês começaram esse trabalho mesmo com quantos anos? Eu com 13, jogo 14, mais ou menos foi no momento que a gente decidiu profissionalmente, né? Foi mais ou menos isso daí. Eles treinam desde mais jovem, o Mico desde 4 anos, o Dioguinho desde os 10, Dioguinho? Desde 10. Desde os 10, mas assim, disseram, agora vamos trabalhar como... Esse aqui é o trabalho, sabe? Tipo, é 8 horas por dia ou mais... sábado, domingo, feriado, se for necessário. A mudança de vida foi lá pelos 13 anos de idade, que a gente disse assim, é isso mesmo, então não tem arrego, agora é pra frente. E Melk, como é que você criou esse sistema, cara? Né? Assim, como é que você visualizou e falou assim, porra, eu tenho confiança que isso aqui vai dar certo? Então, eu acho que tudo que eu faço são frutos, né, das minhas experiências anteriores. E assim, eu sou um cara que vem de uma formação militar, onde meu pai meu avô era militar, e eu venho também da base de concurso público, né, de ter estudado bastante. Meus pais me orientaram a estudar bastante, apesar de que o meu filho concluiu a 9ª série, o Diogo concluiu também, acho que a 9ª série, né, e é uma coisa que as pessoas confundem, né, a escola convencional com o estudo, é totalmente diferente. Uma coisa é você se formar, aí você tá lá, frequenta todos os anos, termina a faculdade e na verdade você nunca estudou na sua vida. Exatamente. Né? E às vezes você nunca entrou de repente numa escola, né, e você tem muito mais estudo do que um cara que realmente tem um canudo ali, que é o que eu mais vi. Então, eu sempre valorizei o estudo, mas eu sempre achei também que o estudo convencional, o estudo brasileiro, ele é defasado e ineficiente, né? Eu acredito muito que se você focar naquilo que você é bom de verdade, você se aprimorar, você vai ter sucesso, e sucesso de todo jeito. Sucesso porque vai estar fazendo uma coisa que você gosta, sucesso porque você vai conseguir fazendo uma coisa que você gosta de uma forma bem feita, você vai ter retorno financeiro. Sim. Então foi isso que eu fiz, mais ou menos com os garotos, né? E assim, é meio louco, mas eu tava lá em Manaus, né, com os meninos, a gente tava lá no fim do mundo. Gosto muito de Manaus, é minha casa, é onde eu me sinto bem, realmente. Quando eu piso ali naquele aeroporto, que eu digo, cara, cheguei em casa. Posso passar 100 dias viajando, cheguei ali, fiquei uma semana, tô em casa. Legal. Minha casa são os dias que eu tô em Manaus, de verdade. Mas a gente tá muito isolado, né? Muito isolado, e além de estar isolado, até a gente fazer as coisas acontecerem lá dentro, ninguém tinha conseguido fazer. Ninguém. Mas por isso. Então, por isso que eu falei de confiança. Porque uma coisa, meu irmão, você tá cercado de gente fera, ou já ter trabalhado com alguém assim e falar assim, vou seguir esse mesmo caminho. Outra coisa é você tá lá isolado e falar assim, meu irmão, eu tenho certeza que eu vou fazer um negócio pro mundo. Vocês fazem um negócio pro mundo, né, cara? Vocês não são conhecidos em Manaus, vocês são conhecidos no mundo. Né? Então, assim, ter essa capacidade e a confiança... que esse que é o grande mistério do negócio, né? Eu digo que eu tenho uma voz na minha cabeça, né? E quando essa voz me fala alguma coisa, eu tento ver se essa voz está me falando alguma coisa que tem a ver com aquilo que eu acho que é o meu propósito, sabe, aqui na Terra. Entendi. Então, às vezes é meio louco, parece maluquice, pode ser loucura, de repente, se fizer um exame, de repente eu nem sou normal, né? Não deve ser. Mas as pessoas que não são normais fazem coisas anormais, e as coisas anormais é isso aí mesmo. E aí, tipo, eu olho, escutei, assim, eu digo, eu tive uma visão. Aí eu olho minha visão, eu digo, essa visão tem a ver ou não com o meu propósito aqui? Que eu entendo como é o meu propósito. Tem a ver, então eu vou nela. Não quero nem saber. Pode ser loucura pros outros, mas pra mim vai dar certo. Então, tipo, foi assim, sabe? Não tem muito que eu vou dizer, eu tinha certeza porque eu achava que ia acontecer. Não tem, assim, como falou, nós fomos os primeiros a fazer. Na verdade, hoje a gente abriu uma escola em Jundiaí, né? Sim. Mas os meninos alcançaram um nome
que independente de onde eles viver, eles vão conseguir viver do esporte, porque as pessoas, hoje os eventos pagam para tirar eles de lá de dentro, se fosse lá em Manaus, né? Patrocinadores vão até eles, então assim, não foi fácil, né? Foi muito difícil, mas eu acreditei que a gente ficar lá ia ser bom não só para a carreira deles, né? Porque quando a gente fez os resultados lá dentro, a gente provou que a gente consegue fazer em qualquer lugar. A gente fez os resultados em Manaus, de campeão mundial IBJJF, a DCC que o Diogo ganhou esse ano, inclusive foi o único brasileiro que ganhou, mora no Brasil, né? Mas a gente também serviu como inspiração para os garotos que estão lá, né, que estão em formação, que a gente tem, e para outros garotos que estão em outras regiões, talvez menos favorecidas do Brasil. Então, assim, eu tinha na minha cabeça, cara, eu não posso fazer num grande centro. Se eu fizer num grande centro, primeiro, eu vou desvalorizar o nosso trabalho, e a gente tem condição de fazer aqui. Segundo, eu sinto que eu não vou, eu vou mandar uma mensagem que não é a mensagem que eu tenho que mandar. A mensagem que eu tenho que mandar é, dá para fazer. Dá para fazer. Se você trabalhar direitinho, se você tiver paciência, se você for honesto, trabalhador, se você tiver um planejamento, você consegue fazer em qualquer lugar. E era essa mensagem que a gente queria mandar, e eu acho que a gente conseguiu. E é por isso que agora que a gente abriu uma escola com um local um pouco, com uma logística um pouco melhor, para dar um segundo passo pros meus atletas, né? Que na verdade, assim, como eu falei, os meninos vão se beneficiar de uma logística melhor, de um local melhor, mas eles não precisavam. Mas eu tenho atletas que de repente não estão no nível dele, que são muito bons, que hoje inclusive estavam treinando aí, que eles são muito bons, mas que acho que no local adequado eles vão ter mais oportunidades de aparecer, de conhecer gente, de adquirir novas habilidades que vão transformar ele em atletas profissionais. Então, a verdade é que foi uma voz. Não, mas é impressionante porque assim, você tem que criar, isso deve ter criado uma metodologia de ensino, né, de treinamento, né, baseado em alguns estudos, né, e lembrando que está o mundo inteiro fazendo a mesma coisa, né? Então assim, como é que você consegue ser o melhor do mundo e ter a confiança para fazer algo que, meu irmão, você vai chegar pro mundo e vai bater os caras, né? Então isso que é impressionante, né? Assim, até a Mica chegando lá fora, cara, isso não te intimidou? Fala assim, porra, meu irmão, eu vou lutar com os caras que tem um treinamento, talvez. São coisas que passam pela nossa cabeça, né? Tô falando que talvez na Mica não passou. E essa tua confiança que de repente a chave do negócio. Fala assim, porra, os caras têm um treinamento melhor do que o meu, mais acesso, enfim, mas eu tenho condição de vencê-los, né? Como é que esse mindset para isso? Mestrão, o que eu penso é que é o seguinte: no momento que eu chego e piso naquele tatame, eu sei o quanto eu treinei, o quanto eu subi, o quanto eu ralei pra chegar naquele momento ali. Enquanto os caras estão pegando e estão já desde da infância deles já naquele tatame, já com aquela experiência, com aquelas pessoas já de altíssimo nível. Então eu penso, pô, se eles estivessem no mesmo lugar que eu, muito provavelmente nem 10% deles teriam chegado naquele local. Então eu entro naquele tatame com uma cabeça muito, muito leve, eu entro na cabeça daquele tatame muito grato pela oportunidade que eu tô tendo, pela experiência que eu tô adquirindo ali naquele tatame. E eu sei que, independente da pessoa que vai estar na minha frente, a única coisa que eu tenho certeza é que nenhuma deles pegou e trabalhou mais duro, nenhum deles pegou e se deu mais no treinamento mais do que eu. Se eu pegar e sentir que a pessoa deu mais do que eu, aí sim realmente eu me preocuparia. Mas no momento que eu pego, eu sinto que eu dei o meu melhor, pude fazer tudo o que eu quis e tô tendo a oportunidade de pisar naquele tatame aí, eu só vou pegar e fazer a coroação, só vou pegar e tá entrando naquele tatame, dar o meu melhor e dar aquela, começar a chave de ouro, né, na competição. No restante a gente já sofreu ali no tatame, já sofreu lá em Manaus, quando a gente tinha que pegar um monte de voo, passar dia com fome, passar dia, como é que se fala, dormir no aeroporto. Agora é só a parte boa. E dar o melhor, sabe, né? Isso que acho que é interessante falar pro público, é dar o melhor com aquilo que você tem, sabe? É isso, tipo, teve uma época que, pô, a gente viajava pra chegar em qualquer lugar do mundo, a gente passava 30 horas, pô, dormia no chão de aeroporto, não tinha hotel, não tinha negócio disso aí. Comia de repente um macarrão com molho, tá entendendo? Porque assim, eu sempre fui um cara classe média que eu conseguia manter a despesa do meu filho. Eu conseguiria de repente manter um local pra mim e pra ele, mas eu não conseguia manter pra 10. Então, tipo, eu sempre, e ele sabe disso, eu sempre fui, cara, o que eu consigo pra eles, a gente vai também, vai ser do mesmo jeito, eu não vou, a gente não vai ficar separado. Então, a gente consegue pra todo mundo? Não consegue, então vai todo mundo junto.
E aí, assim, lógico, pô, se eu pudesse chegar no local descansado, bem alimentado, com os meninos, sabe, com um camp no local, tudo, amém, né? Mas a gente não tinha isso. Então, dizer, cara, agora é hora da gente pensar que a gente não é desfavorecido porque a gente não tem. Não, a gente é melhor do que esses caras porque a gente chegou aqui sem nada disso, tá entendendo? E aí, os moleques chegavam lá e matavam os garotos, sabe? Os garotos tudo... Vou dar até uma frase que o velhinho sempre falava antes de competição, de forma a mais respeitosa possível. O velhinho chegava com a gente sem tocar no nosso ombro, do lado de fora, olhava pra nossa cara, olhava pra dele, tá vendo ali? Ele é campeão pras negas dele, você vai lá e enfia a porrada. Campeão pras negas dele. Coisa de Manaus, né? Coisa de Manaus. Mas eu acho que é esse tipo de coisa mesmo. Eu acho que você explicou bem, né, cara? Toda essa jornada que vocês tiveram, né, cara? Foi uma jornada muito intensa, muito trabalhada, né? E até o Fábio Gurgel botou essa semana, né, cara? Falando assim, porra, não existe evolução sem sacrifício, né, cara? É isso, né? Isso. Você é forjado ali no fogo, né? Mas pra ficar afiado mesmo, né? Eu acho que vocês passaram por esse negócio. E muito legal também essa humildade e gratidão. Acho que isso você fala muito, né? Assim, somos gratos por estarmos aqui, né? E por ter conseguido aí, né, cara? Enfim. Sim. E até o Baby Shark, como você falou, foi o campeão da DCC, né, cara? Evento... Pô, maravilhoso. Tava comentando ali no almoço, meu irmão. Esse ano foi gigante, né, cara? Esse garotão aqui, porra, conseguiu, né? Eu lembro que a gente tava vendo junto, meu irmão, e rola hoje, né? Os Estados Unidos crescendo muito nesse negócio. Então essa torcida Brasil-Estados Unidos, inclusive teve uma competição antes, a gente, graças ao Mica também, meu irmão, fez os pontos necessários pra gente ser campeão, Polaris, né? Mas o Diogo foi o cara que salvou a gente ali no ADCC, né? Que hoje é o evento mais importante, né? Tava o mundo inteiro ali naquele negócio. E aí volta essa pergunta também, assim, da cabeça, né, cara? Assim, esse teu estado mental pra estar ali naquele negócio, 16 mil pessoas, vocês falaram? Tá lotado. Porra, meu irmão, eu falo assim, tô pronto, vou representar. E vou meter a porrada como diz o Mica nos caras. Não, eu lutei o Mundial, tá? E eu lutei o Mundial na semi, mas eu mentalmente eu tava muito nervoso, muito... Tipo, eu lutei bem, mas minha cabeça não tava bem, sabe? Mas por quê? Eu não sei, acho que é primeiro Mundial, nervosismo, ainda não soube lidar com aquilo. Mas aí pro ADCC eu fiz totalmente diferente, né? Falei, pô, o que me atrapalhou foi nisso aqui, minha cabeça. Então eu vou fazer o que eu sempre fiz, que a gente sempre faz, né? Que é treinar mais todo mundo, estudar mais todo mundo, fazer tudo ao meu alcance. E eu fazia sessão de psicologia com o Cássio, né? 2 vezes por dia. Aí teve uma semana que ele foi lá em casa. Não, tem uma semana que ele passou lá em Manaus com a gente. Aí ele foi lá em casa, a gente ficou tipo 2 horas conversando. Aí tinha 1 litro de café assim, a gente tomou todinho até acabar. Então, acho que foi o diferencial pra conquistar o ADCC foi minha cabeça mesmo. Na final eu tava tranquilo. A galera pergunta, como é que foi? Tu conseguiu ver a plateia? Só que tava tudo escuro, eu não conseguia ver, né? Mas eu tava tão focado, tão presente no momento, que eu não escutei. Só escutei uma voz lá, que foi que o cara cantou Baby Shark. Foi aquela única voz, mas o estado mental tava 100% zen. Maneiro. E como é que foi você falou que fez um trabalho psicológico, né? Como é que foi esse trabalho, assim? O que você acha ali que conseguiu dar essa virada de chave assim, na cabeça? Foi mais um direcionamento, né? O cara falou, fazer bastante respiração, bastante meditação. Sempre quando eu acordar e falar pra eu ir pro quintal, ficar lá presente, tipo, igual um monge mesmo. Aí também tem um mestre também. Um pouquinho mais perto aqui do... Tem um mestre também que quer que não, o treinador ali do lado ele te dá uma tranquilidade, né? Sim. Então, mesmo eu ali tranquilo, o mestre sempre vinha, a gente conversava sobre a luta que ia fazer e isso me dava mais uma tranquilidade, uma calma, assim, pra eu não errar na hora do momento que pra fazer a coisa acontecer. Legal. Vocês são muito novos, né? Assim, de novo, assim, vem essa coisa um outro desafio talvez seja essa coisa da maturidade, né, cara? Como é que é essa maturidade pra uma galera que ainda viveu pouco, né? Por mais que tenha sido muito intenso, mas, porra, é pouco tempo de vida, né? Os meninos acho que eles ficaram muito conhecidos porque eu fiz umas loucuras, né? Acreditando no potencial deles.
trouxe benefícios, né? Os meninos foram graduados muito jovens, o Mika com 17, o Diogo com 18 anos de idade. Sim. O Diogo ainda foi pego ainda pela federação e tomou um gancho ainda. Um ano. Por quê? Porque eu graduei ele e aí deixaram passar, ele lutou e aí ele tava na final. Ele fez a final ainda, a final, e aí perdeu na decisão, empatou a luta. E quando terminou o campeonato, os caras foram ver que o histórico dele não batia com o necessário, né? Mas disse, se deixou se filiar, se deixou se inscrever, se deixou lutar, tá tranquilo, né? Pra mim, tá tranquilo. Eu confio no nosso trabalho, confio no talento dele. Aí depois chegou uma notificação pra gente que ele tava suspenso um ano, né? Um ano. Mas esse lance, desculpa assim interromper o que você ia falar, cara, mas esse lance virou polêmico também, né? Virou, Mica, né? Porque ele recebeu a faixa preta com 17 anos. Né? Segundo a federação, não pode. Né? Mas mudou a regra, na verdade, assim, com o Diogo eles suspenderam, com o Mika eles já aceitaram. O Mika foi graduado oficialmente, não pela IBJJ, mas pela UAE. Ele hoje é o atleta mais jovem da história. A gente está, inclusive, recolhendo documentos para ver se a gente coloca isso no Guinness. Ele é o atleta mais jovem da história do jiu-jitsu a ser graduado oficialmente por uma federação a faixa preta. Então, ele com 17 anos, ele foi realmente reconhecido. Não pela IBJJF. A IBJJF só reconheceu no ano seguinte, ele com 18, o ano que ele completava 19. Mas com 17, ele realmente recebeu. Porque os caras entenderam que a verdade o jiu-jitsu passa por uma transformação, uma evolução. E que o esporte tem que caminhar de acordo com isso. Né? Porque como é que funcionava antigamente? Antigamente não tinha ninguém que colocava a regra, então o cara podia graduar do jeito que quisesse. Tanto é que tinha casos de atletas que foi do 0 a 3 anos na faixa preta e teve sucesso, que é o caso do Caio Terra, né? Eu acho que o Verdun outro dia falou que ele chegou em 4 anos e meio, ele pegou a faixa preta. O primeiro, se bem que eu acho que não foi o primeiro, né? Mas o segundo, terceiro campeão americano, que é o BJ Penn. O BJ Penn pegou a faixa preta, sei lá, meu irmão. E sim, um ano, 2 anos, sei lá, meu irmão. Foi um negócio assim, maluco. E foi campeão mundial. Foi campeão mundial na preta, né? Então não prova que o cara tem habilidade para estar usando a faixa. E aí o que acontece? Como não tinha nenhum órgão que regulasse o tempo, os caras começaram a distribuir muita faixa. Então apareceu faixa preta de tudo que é lado. Aí a federação veio e colocou um limite. Que eu concordo, é o correto ter o limite. Só que ela tinha um limite, mas não abria sessões. E aí o que acontece? O Mika, ele é um dos primeiros, né, ele é eu acredito que ele seja dessa frente que está vindo, de garotos que começam a treinar com 4, 3 anos de idade, que chegam com 16 anos e não pode estar portando uma faixa azul na cintura. Porque o nível de habilidade é de 12 anos de treino. Né? Por mais que tenha brincadeira, tudo, o garoto está desenvolvendo o corpo dele ali. Então, praticamente andar e treinar de jiu-jitsu é a mesma coisa para ele, não tem diferença. A habilidade motora, noção de movimento. E aí a gente começou nessa briga, né? De que, cara, ele lutava de faixa azul, as lutas dele duravam 30 segundos, 40 segundos. E a gente tá falando de campeonato mundial. Dele chegar e pegar todo mundo e fazer lutas assim muito rápidas. E tipo, eu não tô desmerecendo ninguém, tá? Porque os garotos ali, muitos deles tinham 2, 3 anos de treino. A gente achava injusto com os garotos e a gente achava que isso não ia fazer ele se desenvolver. Porque não tinha desafio. E eu comecei a ver realmente que ele perdeu o interesse, porque ele é movido a desafios. Ele gosta realmente de se desafiar, ele gosta de jogar meio no meio das coisas. Tanto ele quanto o Diogo também. Quando a gente bota uma meta, bota um desafio, eles crescem. E aí a gente começou peraí. Aí foi quando ele ganhou, ele ganhou peso absoluto europeu, PAN, brasileiro, mundial, Diogo também. Mas eu sul-americano, o Diogo tinha sido graduado. E no sul-americano, que ele ganhou peso absoluto, eu graduei ele no pódio. A faixa roxa, com 15 anos. Foi 2019? Foi 2019, foi. 19, né? Então você não tinha feito 16, não. Você estava com 15 anos de idade. Eu botei a faixa roxa na cintura dele. E aí, tipo, gerou uma... Sabe? Né? E eu tinha sido recomendado, inclusive, pelos meus líderes, né? Que eram da equipe que eu passei. E ele disse, cara, não faz isso, não gradua. Só que na minha cabeça, não entrava na minha cabeça eu ver um garoto com 12 anos de treino, com uma faixa azul na cintura. E eu fui lá e meti a faixa roxa. Pedi autorização para meter e eles negaram. E aí, tipo, eu tirei ele do cenário de competições, né?
E aí o YouTube, por que eu me contar com ele? Não, porque ele não tá autorizado. Não, como que ele não tá autorizado? Não tá. Que eu pedi, mandei um e-mail, os caras negaram. Cara, se você quer conversar sobre isso, aí eu disse, eu quero, vamos conversar, vamos discutir. Aí a gente fizemos uma live que foi eu, o G-Life, o Jaime, o Feu, um advogado, e começamos a discutir sobre, né, sobre isso aí. E eu lembro que a live terminou 10 horas da noite. 10 horas da noite em Manaus, né? Que é 23 horas aqui. Quando deu 23h30, chegou um e-mail da federação. Estamos revendo o caso do atleta Mikael e em breve entraremos em contato. Porque a verdade é essa, não é? Ele é só a ponta da lança, mas tá vindo uma turma aí de garotos que treinam com 4 anos de idade. Mas você sabe que eu fiz um podcast com o Pedro Sauer, mestre Pedro Sauer, né? E ele falou isso, cara. Ele não falou exatamente isso nesse caso, mas ele falou assim, André, percebe, cara, que uma criança que começa a treinar jiu-jitsu, quando o cara chega, sei lá, a 18 anos, olha quanto tempo o cara já tem jiu-jitsu. Sei lá, 17 anos. O cara, meu irmão, o cara já tem muito tempo. Então, assim, se leva mais ou menos 8 a 10 anos pra você levar uma faixa preta, pô, esse cara ele já é faixa preta antes. Entendeu? Porque ele já pegou tudo, inclusive acho que numa época ali de vida que é muito importante. Você tá desenvolvendo muita coisa, né? Tanto parte física, emocional, tudo isso você tá desenvolvendo ali na adolescência, né? Enfim, então, a realidade, e outra coisa que eu acho que você falou também importante, é que a gente vem evoluindo, né? Acho que hoje o ensino do jiu-jitsu evoluiu. Evoluiu. Você consegue passar uma metodologia, né, talvez muito mais refinada do que antigamente, né? Sem de novo desmerecer. Eu acho que isso faz parte da evolução da nossa arte. E a gente, como você falou aí, hoje até por conta do jiu-jitsu está se tornando o jiu-jitsu hoje é uma profissão e é uma carreira, né? Sim. Então, porque tem dinheiro envolvido, tem a mídia, tem várias coisas. Então, é natural que as pessoas se interessem mais. Quando eu comecei com o Mikael, né, que eu disse assim, vou tirar ele da escola, por conta e risco e vou formar ele atleta profissional, assim como o Diogo, né? Era loucura. As pessoas, sabe, minha família, sabe, não pode, o menino tem que estudar, não pode. Minha esposa. Sim. Esposa, tipo assim, eu disse, cara, não é isso, eu acho que é isso, entendeu? E eu fui muito criticado. Mas hoje, o que mais me procura são pais colocando filhos para treinar na nossa escola, atrás de que a gente profissionalize os filhos deles. Então, quer dizer, por conta do que a gente fez, acabou gerando uma cadeia de coisas. Então, assim, hoje é muito natural um pai. Eu nunca incentivo a tirar da escola, tá? Eu sempre falo para eles. Até porque eu não sei se todo pai vai ter a disciplina de cobrar, né, o que eu cobrei deles, que é o que eu falei. Uma coisa é você sair da escola, outra coisa é parar de estudar. Você tem que ter um horário para estudar sempre. Estudo é prioridade. Sim. Mas se o pai entende o que eu estou falando e ele tem essa disciplina para cobrar e ele tem capacidade de educar o filho dele e ele vê que o garoto realmente tem vontade de ser aquilo e tem talento, porque são duas coisas também diferentes, eu vou dizer, cara, eu acho que vale a pena. Ele quer de verdade, ele tá afim de pagar o preço, porque pagar o preço não é só dar um treino duro ali de 1 hora, 1h30, 2 horas. Pagar o preço é dar o treino, é descansar na hora que tem que descansar. Porque até pra dormir, você, no horário certo, você tem que ter disciplina. Sim. Até pra deixar de comer as coisas, deixar de sair, sabe, estudar, fazer uma recuperação muscular, fazer um fortalecimento. Tudo isso requer disciplina. E se o garoto não gosta de verdade, se ele não tá afim, não faz, porque não vai dar certo. É o que eu sempre falo pros pais. Enxergou, teu filho tem talento? Tem. Ele tem vontade? Tem. Você tá disposto a apoiar ele? De verdade? Tô. Então, eu aconselho você a seguir esse caminho. Se não tá... Porque hoje é muito pai me procura, muito, sabe? E quer às vezes que eu diga pra ele, faz isso. Eu não vou falar, porque eu não conheço a realidade deles. Sim. O que eu fiz, assim, como eu falei, né? Eu tinha realmente certeza do que eu tava... Certeza, né? Pelas vozes da minha cabeça. Porra, mas é o que eu tô falando. Difícil. Imagina se não dá certo. Se não dá certo, eu não sei se eu tava aqui não, hein? Mais uma coisa, até em cima da graduação, né, cara? Que hoje também
não digo que é uma coisa polêmica, né? Mas assim, tem vários, como você falou, o jiu-jitsu ele não tem uma regra exatamente de como deve ser feita, né? Mas no judô, algumas outras artes marciais, você tem ali, você tem que cumprir ali algumas técnicas, algumas coisas. No jiu-jitsu não, né? Inclusive, o que geralmente acontece é você tem um grande encontro no final do ano, né? E esse grande encontro é chamado de graduação. Como se fosse quase uma festa. Ou no colégio mesmo, né? Assim, chega, agora tem no meio do ano também, porque é tanta gente fazendo, formatura. E aí, porra, você é escolhido ou não a se graduar, né? Isso é a nossa tradição. Nossa tradição. O que eu comecei a entender, cara, né? E até quando eu fiz um dos cursos lá com o Fábio Gurgel também, ele falou um pouco sobre esse assunto, que isso realmente não fazia tanto sentido, né? Por quê? Porque, porra, as pessoas às vezes estavam preparadas ou antes ou depois daquele momento, né? E às vezes você acabava não dando ou dando porque estava próximo, né? Assim, na sua cabeça, o cara não está preparado, mas, pô, chegou um momento, deixa eu dar. Então, a gente criou essa cultura, mas talvez não seja a melhor forma da gente graduar uma pessoa. Então hoje, assim, até dentro do meu negócio, eu acho que não preciso fazer um evento. Eu acho que tem que ser no dia da pessoa. E outra, é o dia especial para aquela pessoa. Não um dia que muita gente vão ganhar junto, porque é o dia daquela pessoa. É o dia que a gente vai ou fazer um exame, né? E aí você pode, enfim, de novo, como não tem muita regra, você pode fazer vários tipos de exame. Mas é o dia que aquela pessoa vai ser testada e vai ser examinada e vai receber a sua graduação. Não sei como é que você vê, né? Mas eu tô falando isso porque teve essa coisa das polêmicas, né? Da faixa com você. E talvez você tenha essa visão também. Assim, o cara tá pronto, né? Ou não tá pronto, não vou dar. Né? Assim, é muito você sentir se o cara tá preparado para aquela graduação. Eu enxergo dessa forma, né? Eu já fiz os dois. Né, de graduar todo mundo junto e de graduar de forma individual de acordo com o que eu acho que o cara está preparado. E eu sou a favor realmente da graduação individual, né? A gente ainda por uma questão de tradição, às vezes a gente ainda faz algumas graduações, porque a graduação ela envolve muita coisa, né? Ela envolve muita coisa, ela envolve realmente o conhecimento técnico, mas ela envolve a sua capacidade, depende do que o cara está fazendo, a sua capacidade de ganhar competições. Exatamente. Né? Ela envolve seu nível de maturidade e às vezes, né? Às vezes ela serve também como uma forma de alavancar e de fazer o cara sair da zona de conforto para ele melhorar. Então, eu sou a favor realmente da graduação individual feita com uma avaliação pelo professor, mas eu também sou a favor dessa avaliação não ser algo subjetivo, né? Que ela siga um critério, né, que você possa avaliar, porque é aquela coisa, imagina só, eu tenho um aluno que ele treina há 10 anos, um exemplo, né, e ele não falta às aulas, ele aprende de forma correta, ele sabe todas as técnicas, mas de repente ele tem alguma deficiência física, ou ele tem alguma... Ele não consegue performar bem, de repente, numa competição, ou ele, às vezes, até no próprio treino, ele não consegue se impor, mas ele conhece os movimentos, ele conhece de verdade. Por que eu não vou graduar esse cara se ele tem conhecimento técnico? Por que eu não vou graduar ele? Né? E aí, por outro lado, se você for pegar o contrário, às vezes você pega um cara que o cara é um brutamonte. O cara é, né, forte, bate todo mundo, porque é muito forte. E o cara não tem conhecimento técnico. E aí, se eu for levar em consideração só o resultado de treino dentro de academia ou treino ou de resultado de competição, muitas das vezes eu vou ser injusto. Então eu sou a favor que tenha realmente uma sequência de técnicas que ele tenha que aprender em cada faixa. E aí, a partir dali você vai avaliando e vai subindo ele de graduação, né? Eu sei que tem gente que é contra, né? Gosta mais de graduação mais tradicional, o cara tem que... Mas eu acho que é pelo conhecimento técnico que a gente pode avaliar da melhor maneira. Sim. E talvez, eu até gosto de usar esse exemplo também, tem uma cartilha, não sei se vocês já viram, do Carlos Gracie, do pai do Carlos Gracie Jr., né, do Carlos, irmão do Hélio, que na cartilha ele bota vários tópicos de como ele avaliava os seus alunos. E a parte técnica é um dos, sei lá, 20 tópicos. Ele bota higiene, ele bota, assim, respeito, enfim, bota um monte de coisa, né, que é muito mais para uma formação, né, de novo,
um lutador pra vida do que um cara que, né, assim, vai performar muito bem. Lógico que aquilo ali é importante também, né? É lógico. Mas ele levava muito mais em consideração outros aspectos da vida, né? São importantes também, né? Exatamente. São importantes porque, também. porra, acho que a gente está formando grandes representantes da nossa arte, né, cara? Então tem que ser um conjunto ali de coisas, né? E aquilo que você falou também, às vezes o cara não vai ser, nem quer ser um atleta profissional, né? Mas ele é um grande representante, né? Porque, enfim, ele é um cara muito respeitoso, ele usa de alguma forma tudo que ele está aprendendo no dojo na vida dele para resolver algumas situações, né? Eu sou bem aberto com isso, sabe? Eu já vi algumas graduações e pessoas que treinam. Não tô falando cara que não treina, não. O cara treina, mas o cara de repente não tem aquela habilidade, sabe? Mas ele treina há muito tempo, ele não fala. E o cara, às vezes, por ser uma pessoa pública, de repente é um ator, é um artista, é um cara que tem muita influência, as pessoas acabam exigindo mais dele. E eu já vi algumas vezes as pessoas criticando que o cara recebeu a faixa preta, o cara não tem nível. Só que as pessoas não entendem que é um conjunto de coisas. Às vezes o cara é um cidadão exemplar. Exatamente. Né? De todas as maneiras, o cara tá ali no tatame treinando todo dia, o cara é educado, o cara realmente tem uma conduta adequada. E as pessoas não entendem que isso é bom pro esporte. Porque você tem um cara que às vezes tem 4, 5, 6, 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, usando uma faixa preta de jiu-jitsu, levando a sua arte, né, da forma que eu acho que tem que ser levada, com honra, com educação. Isso faz o esporte crescer, porque faz o esporte sair daquele nicho e alcançar outras pessoas. Então, eu com relação à graduação, eu sou tranquilo, né, nesse aspecto, mas eu sempre gosto de analisar o geral. Por que esse cara merece uma faixa preta? Ele realmente ele é esforçado, ele não performa, mas ele tá aqui querendo aprender, ele não falta, ele dá exemplo, ele é educado, ele alcança pessoas. Eu graduo, não tem problema não. Já falaram muito, então não ligo mais não. Mas é isso, cara. Eu acho que também tem talvez um outro aspecto, né? Quando você gradua a pessoa, e você falou isso também, assim, a pessoa veste uma responsabilidade ali, né? Às vezes ela não tá no ponto, ela tá quase no ponto e precisa disso. Eu já vi isso muito acontecer. De um cara que, porra, se transformou, meu irmão. Depois que foi graduado, o cara se transformou em vários aspectos. Então, às vezes tem isso também, né? Sim. Então, enfim, talvez essa metodologia de você entender, né, e principalmente vir ali do sensei que está cuidando do caminho da pessoa, entender que está no ponto ou não está no ponto, né, cara, seja talvez o melhor. Eu sou a favor que o professor, né, ele tenha, né, uma certa liberdade para decidir sobre as graduações. Sim. Até porque ele que está ali. Aí vai dizer, mas o professor vai dar. Cara, então o problema está na formação dos professores. A federação, né, tem que oferecer mais formação, a federação tem que cobrar mais para que tenhamos de verdade professores à frente das escolas, para que eles possam realmente ensinar com qualidade, avaliar com qualidade, para que a gente continue esse ciclo aí de formação de bons faixas pretas, entendeu? Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. Outro dia você tá falando de celebridade, né, cara? Eu até falei hoje com ele, convidei ele para vir aqui, o Cauã. Ele às vezes ele treina aqui com a gente, enfim, eu já tive ele aqui conversando, né, cara? E outro dia eu soltei um post assim, e eles viram que ele tinha 5 graus na faixa. Aí já veio um cara assim, porra, o Cauã tem 5 graus. Porra, cara, eu acho que vocês não conhecem a história, nem respondia, mas assim, talvez o cara não conheça a história do Cauã e nunca tenha treinado com o cara, porque assim, primeiro que eu acho que a história dele, ele entrou até nesse mundo artístico por causa do jiu-jitsu, talvez poucos saibam. Ele foi um cara que, meu irmão, entende o jiu-jitsu muito e treina, e porra, se for dar um treino com ele, o moleque é duro pra cacete, meu irmão. Ele foi linha de frente da Aliança, na época dele, faixa azul, foi campeão brasileiro, enfim. Então, é um cara que sabe muito, né? Mas como é uma celebridade, às vezes a galera, porra, fica esse cara aí, não entendeu? Tá ganhando porque, enfim, mas tem muita gente que é mesmo, às vezes nem demonstra muito isso, mas o cara é um cara que vivenciou no sangue o jiu-jitsu ali por muito tempo.
E ajudou ele na vida dele, ele fala isso assim. E ele ajuda o jiu-jitsu, né? E ele ajuda Porque o quando o jiu-jitsu. cara desse bota a faixa pela cintura, que ele leva o jiu-jitsu pra 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de pessoas, ele tá ajudando o esporte. Sim, Muito mais do que até o contrário, né? Então, isso que as pessoas precisam entender. O esporte precisa crescer. sim. E ele só vai crescer se a gente conseguir alcançar pessoas Exatamente. fora da bolha, né? Pessoas que verdade. não são praticantes. E esses caras são muito importantes. É verdade. Mica, e você colocar a faixa preta aí com 17 anos de idade, todo mundo caindo em cima, como é que foi pra você essa outra pressão, né, meu irmão? Eu acho engraçado. Hoje não, eu acho engraçado. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu nunca me importei muito com a opinião de quem não tem o humor próximo, né? Se a pessoa vem com a intenção de querer me ferir, vem com a intenção de querer propagar o mal, eu pego e a maioria das vezes eu desvio, ou se eu vou pegar e vou como é que se fala? Dar um reply, responder de volta, eu tento responder com um pouco mais de, como é que se fala? De compaixão para a pessoa. Que até é aquela coisa, não tem como você pegar e retribuir o mal e não esperar o mal. Então eu pego, pô, não vou ficar discutindo aqui, não vou perder o tempo. E se alguém tá me dando uma energia boa, tá mandando uma coisa boa, eu vou pegar e vou retribuir, obviamente. Então quem tá mandando coisa boa, eu pego e retribuo. Quem tá mandando coisa boa ou mal, eu pego e dou uma paradinha ali, ou tento pegar e mudar a energia da pessoa, né? Porque queira que não, é um mundo hoje que, tipo assim, é muito fácil nas redes sociais, em qualquer local, de estar se propagando de energia ruim. Se a gente pegar e absorver tudo isso, não dá. É uma coisa que tem que blindar a cabeça, tem que pegar e ficar com o coração puro ali, senão a gente pira a cabeça ali e as coisas desandam. Vocês dois, cara, até falando um pouco disso, já que você puxou isso, cara, é muito comum hoje também a galera ficar nesse trash talk, né? Uhum. Porra, inclusive na luta, vai pro no-gi e já começa a ficar mais ainda, né? Porque, não sei, aproxima um pouquinho mais de porrada mesmo. Uhum. Como é que vocês lidam com isso? Assim, porque eu nunca vi com vocês isso acontecer, né? Mas pode ser que eu tenha perdido, porque assim, é muito normal hoje, inclusive a nível de marketing, assim, de promoção e tudo mais, né? Ou se não aconteceu, se acontecer, como é que você vai lidar com esse negócio? Então, eu acho que pra mim, pelo menos pra mim, eu não tenho problema nenhum com a pessoa fazendo. Eu só não me enquadro nesse tipo de pessoa. Porque quer que não, eu acho que a minha imagem é uma imagem de uma pessoa mais tranquila, mais calma. Sim. E eu deixo que, se for fazer um trash talking, que o trash talk seja na hora do tatame ali, que meu trash talk vai ser um mais agressivo. Eu não sei pegar e ficar retrucando, não sei pegar e ficar... Mas já teve alguma situação assim com alguém que fala assim, porra, meu, não, acho que aí eu vou arrancar a cabeça do moleque, sabe porra nenhuma. Várias vezes, toda hora. Mas todo tipo dia. assim, eu de retribuir nunca tive. Já teve de pessoas fazendo comigo. Mas eu não tô nem aí, é a mesma coisa, eu retribuo no tatame. Se a pessoa vem comigo com palavras... Mas não te abala um pouquinho psicologicamente? Nada? Não. Eu vou dizer a verdade, quem pega e sente um pouco mais do que eu é o velhinho. O velhinho, de vez em quando, ele quer retribuir... Imagina, assim, que o pai deve sentir. o velho fica pé da vida. Eu deixo, velho, relaxa, calma, fica de boa. Tinha um cara, todo dia tem, né? Mas tinha um cara que ele era muito chato. Todo dia ele me marcava, um dono de um evento e marcava o Mica. E o moleque não quer lutar comigo? E que não sei o que, quando é que tu vai aceitar? E que não sei o que. Eu digo, cara, esse cara é muito chato, meu irmão. Esse cara perturba muito. Aí, algumas poucas vezes eu caí na besteira de responder, porque o cara, todo dia, sabe, tem uns caras que são chatos. Aí depois, com o tempo, hoje eu tô mais tranquilo, sabe? Eu olho e, lógico, dá aquela ali, depois eu vai pra lá. Não vai acabar nunca. E quanto mais a gente tiver em cima, mais vai ter gente querendo derrubar, desmistificar. Sabe, querer aproveitar um pouco também da imagem dele para querer subir mais rápido. Exatamente. Então, eu assim, porque como falou, a gente estava num estágio onde a gente era totalmente desconhecido, a gente não tinha nada, e daqui a pouco os meninos estouraram e as pessoas começaram a aparecer, e foi um mundo novo para mim também, né? Mas hoje eu já entendi como é que funciona, então, tipo, eu olho, que nem falou, eu ignoro, eu trato bem, cara, tá tudo bem? Você tá precisando de uma... Você quer conversar? Eu até chamo uma vez o cara no direct, tá tudo bem? Você quer bater um papo? Por que você tá com essa energia ruim, sabe? Tipo, aí a pessoa acaba que uns até viram amigo, o cara, pô, pessoal, desculpa aí e tal. Eu digo, tá, beleza. Tipo assim, tá ali, o cara tá no escuro, aí você pega e você dá a oportunidade de botar o holofote em cima dele, é o que ele quer. Só, tipo assim, não adianta pegar, não, o cara não você, com todo respeito, não ganhou quase nada ainda. Aí, por exemplo, vai ver um campeão ADCC e vai respondendo, não vai. Mas o cara tem um dia ruim, né, também, né?
cara tá num dia ruim, tá a fim de descontar em alguém, você dá só um... Cara, as vidas, assim, a gente não sabe a vida das pessoas, né, cara? Às vezes as pessoas estão nessa mesmo, a gente sente isso. A internet, como você falou, cara, dá muita voz para as pessoas. Muita energia ruim. Eu, às vezes, recebo aqui também, direto. Agora, menos, né? Mas direto, assim, eu recebo e eu uso a estratégia do Mico. Eu falo, obrigado. Obrigado pelo feedback. Obrigado. Vou melhorar. E você, João? Com essa carinha aí. Eu não sou de fazer trash-talk nada, mas teve uns dias aí. Pô, foi dar moral pro cara, mano. Aí ficou um monte de comentário assim. Não vou falar nome aqui, né? Mas tipo, eu falei, pô, me rebaixei esse nível, cara. Não, o Diogo tinha acabado de ganhar a DCC. Um cara que nunca ganhou nada, assim, durinho, sabe? Tipo, durinho. E aí, o cara que ganhou nada e começou. Ainda quando eu vi, o Diogo tinha sei lá, 70 comentários ali, um monte de gente comentando, já marcando o Fepa, já tava quase marcando luta no bilhete de estádio. Eu digo, tu tá maluco, cara. Tu ralou pra caramba pra chegar aqui. Deixa ele ralar também. Ele quer lutar contigo, não tem problema nenhum. Vontade, então, de fazer a parada. Não, porque o cara é folgado, sabe? Eu falei, pô, ele tem que apanhar. Eu falei, não. Aí eu parei de responder, sabe? Eu falei, pô, botei lenha na fogueira, agora tá grande aí. Tá grande aí. Deixa ele fazer a parte dele, deixa ele crescer um pouquinho, a gente bota essa luta. Se pagarem a bolsa, ele bota, não tem problema lutar. Mas eu vou te dar essa luta de bandeja, pô, tu não começou, pô. A gente já ralou, pô. Então rala um pouquinho, chega aqui e a gente marca isso aí. Aí eu falei com ele, deu uma melhorada, mas... Mas geralmente eu respondo assim, um belezinha, um obrigado. Valeu, mano, se cuida aí. Se cuida aí. E lidando com a derrota, meu irmão. A gente até teve junto ali no backstage ali do BJJ Stars, né, cara? O Mika tinha acabado de perder o ADCC, tava todo mundo ali esperando muito aquela vitória, né, meu irmão? Sim. Muita torcida ali pra ele. E porra, meu irmão, aconteceu aquilo ali que acontece, meu irmão. A gente tá num nível muito alto, né, cara? Qualquer detalhe pode mudar a qualquer segundo, tudo. E como é que é? Porque, assim, vocês têm que saber lidar com a derrota também, né? Eu lembro até, a gente falou um pouquinho sobre isso, você falou assim, porra, ele falou de uma forma muito natural, cara, assim, até que me chamou a atenção isso, né? Da forma como você encarou o negócio. Enfim, como é que é isso, cara? E depois até deixa o Mika responder primeiro, depois o Mel, como é que você treina a cabeça dessa galera, né, pra lidar com essa situação, né? De não conseguir chegar na meta. Então, mestrão, pessoalmente, tem gente que não gosta de perder. Eu sou o outro tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que detesta perder. Então, tipo assim, infelizmente, eu acho que derrota, quando vem pra mim, é uma dor bem pesada. É uma coisa assim que é um sentimento que eu não quero ter na minha vida nunca. É uma coisa assim que eu pego e olho, cara, não quero ter mais aquilo daí. Então, às vezes, ela vem por bem, vem por mal, mas eu acho que logo após, por exemplo, quando você for ao ADCC, eu tive que pegar e repensar bastante coisas. Eu fiz uma boa campanha, peguei e consegui finalizar a minha segunda, ganhei bem a minha primeira, a minha semifinal também ganhei bem, e cheguei na final e acabou que eu fiquei em segundo colocado, mas logo após o evento eu fiquei cabisbaixo ali, não gosto de perder como foi, não sou o que eu não gosto, eu detesto, mas eu peguei e dei uma analisada no meu ano, né, ganhei ali todas as competições nesse ano, tive uma das melhores seletivas do ADCC, tive ali um ótimo BJJ Stars, consegui ser o mais jovem a ganhar um mundial. Então aquela coisa, eu tive que ter a gratidão pelo ano que eu tive, 2022, e pegar e começar a olhar pra frente. Claro que eu tomei a derrota como uma grande lição na minha vida, que queira que não, foi uma grande lição e eu tive que aprender com aquilo. E eu só botei na minha mente que eu ia trabalhar para 2024 de uma maneira que eu nunca trabalhei, né? Então, eu tô botando os planos, tudo a par. No momento que eu peguei e tive eu não quero ter uma segunda, não quero ter uma terceira, não quero pegar e continuar com isso. Então, é aquela coisa assim, cara, volta, dá o passinho, repensa, deixa ali a angústia, volta pro treino, Deus no coração e cabeça erguida. Bora pra frente. Naquele momento da luta ali, foi uma luta... Tava difícil ali já, você sentiu que isso poderia acontecer a qualquer momento, ou você tava mais tranquilo, achando que fosse levar? Na verdade, eu digo que o ADC, o único motivo de eu ter perdido não foi porque eu estava mal preparado, eu digo que foi por excesso de confiança. Eu cheguei no ADCC com uma confiança extra, depois de ter ganhado minha primeira, minha segunda e terceira luta, eu cheguei na final muito relaxado, o que foi que encadeou.
E também eu acho que eu não tava dando, acho que aquele extra que eu realmente tinha que dar. Que eu não vou mentir, eu dei no Mundial, dei aquele extra assim, eu pegava e fazia. No Mundial eu fiz, acho que é uma das coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Que foi fazer tudo na miligrama, tudo no segundo, no milissegundo ali, no mínimo detalhe. Que queira que não, o primeiro Mundial, né? Depois que eu ganhei o Mundial, tirei um peso meio que enorme da minha costa. E fui caminhando para o DCC muito confiante. Sim. Eu acho que aquilo dali deve ter atrapalhado um pouco. Tenho certeza que deve ter atrapalhado um pouco. Mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Sim. Quer que não, a gente vai estar ali em altos e baixos, mas eu quero manter minha carreira só no alto. Pô. Na verdade foi um problema assim, é um problema que é assim, voltando de novo, tá? Os meninos, eles foram graduados muito rápido. É diferente dos outros garotos que tiveram, sabe, passaram por várias faixas, várias experiências, lutaram. Sim. Os meninos lutaram um Mundial de Azul Juvenil e um Mundial de Preta. Olha a diferença. Eles saíram de um Azul Juvenil para uma Preta direto. Não teve Azul Adulto, Roxa, Marrom, 2, 3, 4. Não, foi Azul Juvenil e Preta. Acabou. Então, e a gente fez isso por questão de sobrevivência. Porque eu sabia que era na Preta que as nossas reais possibilidades de viver do esporte iam acontecer. Então eu saí metendo faixa nos meninos, confiando no meu trabalho, confiando no trabalho deles, né? Confiando nas vozes da minha cabeça, né? Que era assim que tinha que ser feito. E a gente pagou um preço por isso. Então o preço foi, assim, eles têm nível comprovado, mas eles ainda faltam experiência. Então os garotos, as pessoas perguntam, os meninos não estão nem perto do auge deles, mas não estão nem perto. Eles estão muito longe. Sabe por que eu digo isso? Porque pelo ambiente que eles foram construídos, pelas experiências que eles tiveram, pela maturidade física que eles têm. Esses meninos ainda estão aí, tipo, 4, 5 anos em evolução ainda, pelo menos. Daqui, quando eles estiverem mais com 23, 24, 25, quando eles já estiverem com mais rodagem, quando eles tiverem as experiências que eles precisariam ter nas faixas que eles não tiveram, aí eles vão estar prontos. Então eles estão longe ainda, as pessoas estão longe, eles não estão perto. Porque eles não tiveram as experiências, eles não foram cercados das pessoas que eles precisariam estar cercados e eles conseguiram fazer. E quando a gente conseguir inserir eles num ambiente melhor e dar as experiências certas, eles tiverem maturidade física e emocional, aí um abraço. Aí a gente vai fazer um negócio ficar mais diferente ainda. Porra, muito animal, meu. Muito animal. Outra coisa assim, né, cara? Um cara como vocês dois, né? Por exemplo, né, hoje vocês vieram aqui, óbvio tá todo mundo muito caseiro, mas vocês devem ter várias experiências, assim, de chegar em lugares e a galera quer, você viu que todo mundo escolhe mica, escolhe Shark. Porra, é muito confere, meu irmão, um atrás do outro. Confere. Porra, como é que é lidar com essa situação, né? O tempo inteiro a galera te testando, o tempo inteiro. Tem acho que muito lado bom aí, né? Porque toda hora ele tá em teste, né? Toda hora ele tem que tá naquela adrenalina de, porra, não, eu tenho que passar, não conheço o jogo desse cara, não sei o que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo uma confiança também de que tudo vai dar certo. Como é que é esse negócio, assim, da tua cabeça para lidar com essa situação? Eu sou bem tranquilo. A única coisa que eu fico sempre muito atento, principalmente agora, né? Antigamente eu não tinha tanta atenção com relação a isso. Mas hoje em dia a única coisa que eu tento fazer é me divertir e não me machucar. Eu sempre... Já aconteceu? Já aconteceu algumas vezes no seminário de ter algumas, como é que se fala, algumas surpresas não muito legais. Então, tipo, hoje em dia eu já tenho uma cabeça diferente. Eu sei que no momento que a pessoa tá no seminário, ele tá entrando, ele já tem uma cabeça que ele vai falar, não, eu tô lutando com um campeão mundial, então tem que ir com tudo. Exatamente. Então eu já venho esperando a cabeça. Mesmo que ele venha tranquilo, eu já vou me resguardando, vou tentando não me machucar e não machucar a pessoa, obviamente, como foi, ter a compaixão pelo próximo. Mas eu também vou tentando passar uma experiência, assim, como é que se fala? Da pessoa tá realmente sentindo como é que a gente treina, da forma que eu gosto de estar ali fazendo o nosso flow, né? Que a gente chama de rolinha, o nosso soltinho. Sim. Mas eu sempre tento aproveitar o máximo de treinamentos. Como, por exemplo, hoje eu treinei com acho que 7 pessoas ali. Das 7 pessoas eu peguei e tive a experiência de estar ali aprendendo um novo jogo, aprendendo sobre uma pessoa nova. Então eu sempre uso isso na minha vivência para estar conhecendo mais e mais e estar vivendo
esse ambiente que a gente gosta tanto, né? Que a gente chama de jiu-jitsu. Boa. E Diogo, como é que é? Porque, porra, você também... eu acho que, cara, a dificuldade desses caras que são menores, né, meu irmão? Vai pegar uns caras gigantes, fortes, fazendo força pra cacete, falar, porra, me dei bem em cima do Diogo, meu irmão. Não, é isso mesmo. Todo lugar que eu vou tem sempre uns grandões que vem comigo, né? Então já vou com a mente preparada já. Fala, mas tem que bater nesses caras. Porque além de ser pequeno eu posso se machucar, né? Sim. Mas quando a pessoa te chama pra treinar, tipo, vamos fazer um rolinha? Eu não sei se você consegue sentir, mas eu sinto, sabe? Quando vai ser bom e quando não vai ser. Sim, cara. Não, a gente fala disso. Eu acho que o jiu-jitsu, né, cara, a arte marcial, a gente acaba absorvendo um outro sentido, que eu acho que eu chamo de sentido energético mesmo, né? E a gente usa pra vida isso, não é só no dojo. Sim. A gente sente as pessoas, né? A gente sente no olhar, enfim. Sim. Então, e aí a gente vai ver como é que a gente vai lidar. A outra, eu acho que outra coisa que eu acho que até o Mika falou um pouco isso, é que o jiu-jitsu é uma linguagem, né, cara? Então, assim, se eu te toco e você já, meu irmão, vem todo assim, eu posso ou falar, vamos assim também, ou posso falar assim, calma, meu irmão. Sem falar, né? Então, assim, a gente vai trocando, né, essa ideia, né? E, obviamente, tem os caras que não respeitam, não, meu irmão. Você tá assim, mas o cara vai continuar né, com tudo. E aí Aí é na hora que tá bom, então. Não, tem uns que vai soltinho na mãe, né? Mas batendo no cara, né? Tem uns que é maldade, então outro bem. O Diogo é menorzinho, né? Então ele sofre mais bullying. É. Engraçado de ir pros seminários aí. Aí é porque ele não deixa, né? Mas geralmente eu digo, ó, 70 pra cima com o Mika, 70 pra baixo com o Diogo. Aí, não, professor, deixa... Quando eu vejo ele tá com cara de 110, 120. Não, o problema não é quando o cara tem 110, 120. O problema é quando o cara ainda é desse peso e não é maluco. Por exemplo, ele já lutou com um cara que pegou ele de 130 quilos e pulava em triângulo aéreo nele. Isso com 14 anos de idade. Tem uns malucos que acontecem essas coisas, os caras não sabem treinar. Mas hoje, assim, ele já é mais inteligente, né? Faixa preta, então ele consegue realmente ver. E às vezes também quando eu vejo assim, cara, dá uma diminuída aí, né? Dá uma aliviada. Eu falo, porque não tá pra provar nada pra ninguém. A gente tava falando aí no almoço, cara, dessa transição do sem kimono pro kimono, né? E como é que vocês conseguem ficar transitando, né? E se um dia isso vai prejudicar? Eu lembro, eu quase botei essa semana, ia botar um corte, cara, do Mestre Roller, em que ele fala um pouco da importância de treinar, se vai lutar sem kimono, treinar sem kimono. Mas ele deu até ele usando a experiência dele, né? Quando ele foi lutar o primeiro ADCC, que ele ganhou, ele falou que treinou só uma semana sem kimono. E aí ele lutou o segundo, ele aumentou um pouco o treino sem kimono, mas também foi assim, sei lá, um mês sem kimono, o resto tudo de kimono. Mas ele concluiu o que foi até... Ele ficou falando que, porra, ele treinava muito de kimono e isso dava bem no ADCC, e quando ele tirou o kimono, ele perdeu. Quando ele ficou treinando muito tempo sem kimono, ele acabou perdendo o ADCC, mas ele falou que foi, enfim, por acaso. Então ele reforçou que era muito importante você treinar sem kimono por um tempo, porque aquilo ali realmente, né, cara, é um outro jogo, né? Eu vi você falando, é uma outra estratégia, né? Assim, a verdade é que o nosso primeiro ano em alto nível foi o ano de 2022. 2021 eles perceberam a faixa preta, mas lutaram muito pouco, não tiveram muitas oportunidades assim. O primeiro ano de verdade que a gente correu inteiro em alto nível foi 2022. Então, voltando lá para trás, antes o sem kimono era o lazer, né? Então, tipo, era o dia para sair da rotina, treinar sem kimono. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que aquilo tinha que melhorar. E ele chegou a um ponto que ele estava 50% para cada, né? E a gente correu ano passado assim, 50% para cada, sendo quando chega perto da competição, tira totalmente, aí fica naquele ali, ou então faz 10 treinos, vamos lá, de kimono, eu tenho 10 treinos na semana, e o teu objetivo é trabalhar de kimono, então faz 2 para trabalhar sistemas de energia diferentes, né? Então, por quê? Porque o kimono ele é muito mais isometria, né? Sim, ele mais tem tração, né? E o no-gi ele é muito mais cardio, é muito mais giro. Sim. Então eu acho interessante, mesmo, meu foco é kimono, mas eu acho interessante não tirar totalmente. Mas eu também não acho mais interessante, pela experiência que tive no passado, deixar de forma igual. Você tem que se definir aquilo que você vai fazer. Por quê? Porque quanto mais você repete uma coisa, mais natural fica.
Sim. E o antigamente do Mestre Royler, assim, não tô desmerecendo, tá? Porque todo mundo fazia isso. Se todo mundo fazia isso e ele conseguia vencer, ele era melhor que todo mundo. Sim. Mas hoje já não é mais assim. Os caras estão cada vez mais focados em uma coisa somente. Sim. E quanto mais você pratica, mais você foca, o normal é que você se especialize e reaja de uma forma mais automática. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo com base nas nossas experiências do ano passado e com base nos adversários do Mika. A gente tem hoje o Mika, os principais adversários dele no peso ali, que são os irmãos Rotolos, né? Sim. E no Nogi. E tem, por exemplo, o Tainan, que é de kimono. Eu tô dizendo... Porque você acha que os irmãos Rotolo de kimono... É só olhar a luta do Mika do ano passado, a final dele. Tipo, o garoto chegou na final, mas o Mika matou ele. Ele não se mexeu com o Mika passou o caminhão nele, né? Porque ele não treina de kimono. Ele treinou uma semana, foi lá e meteu o kimono. Quase teve sucesso. Sim. E o Mika já faz o contrário. O Mika mete o kimono e treina no gi. Então o Mika quase teve sucesso. Sim. Quando chegou na hora que era a praia do garoto, né? O Mika não reagiu de forma automática que precisava reagir e perdeu. Então o Mika tinha os recursos técnicos para ganhar aquela luta. Mas por não tá totalmente vivo na cabeça, de verdade, a estratégia correta, a forma correta de lutar, ele acabou perdendo. Ele lutou errado com o garoto. Mas e isso só vai acontecer se você estiver 100% focado. Então, eu tô hoje com o pensamento de que, lógico, a gente vai tentar conquistar ainda mais coisas dos dois lados, mas vai chegar uma hora que a gente vai focar naquilo que vai trazer mais resultado pra gente. Porque senão, é alto nível, né? Tá todo mundo muito parelho, muito igual. Sim. Então, aquele estudo a mais que você tem que fazer, de repente, para um, que você deixa de fazer, você faz pro outro, você perde uma luta. Como falar, as capacidades físicas. Ele vai lutar uma temporada agora de kimono, a gente tem que fortalecer algumas capacidades físicas dele, que às vezes não são necessárias no no-gi. E aí, de repente, agora vamos fazer uma luta no gi, ele tá preparado pro kimono, a gente vai ter que fazer uma troca de novo, aí fica sempre nessa troca, sabe? Vou dar um exemplo muito bobo. No gi, né? No gi. A forma de lutar em pé, né? A forma de lutar em pé é o wrestling. Sim. Não tem quase judô. Tem uma técnicazinha ou outra, mas é o wrestling, entre sai, perna, vai. Quando você vai pro kimono, a forma de lutar em pé, muitas das vezes é judô, né? Tem o judô, né? Você tem a possibilidade real de trabalhar de guarda por baixo e ainda assim se dá bem. No no-gi, se você chama de guarda, a probabilidade de você se dar mal ela é muito grande, porque o cara, como é difícil de raspar, é difícil de finalizar, o cara começa a te botar pressão. Então, a forma de conectar uma guarda de kimono, como é que é? É de baixo, né? Você pode conectar de cima para baixo ou de baixo para cima no de kimono. Porque você pode fazer uma pegada na manga, você pode fazer uma pegada na gola, a partir daí você pode botar um pé no bíceps, pode fazer um laço, começar a envolver e trabalhar. No no-gi você não consegue trabalhar de cima para baixo, você trabalha de baixo para cima, você tem que trabalhar da perna e subindo. Então, são formas de pensar diferentes, são técnicas diferentes. É o mesmo que querer que o cara seja bom de futebol de salão e futebol de campo. Não é a mesma coisa. Mesmo que o cara seja especialista em vôlei de praia e vôlei de quadra. Então, eu acho assim que antigamente todo mundo fazia as duas coisas muito bem feitas. Mas eu acho que a tendência... E não só isso, né? Antigamente, o jiu-jitsu levava uma vantagem, assim, perante qualquer outra arte marcial. Wrestling, luta livre, enfim. Sempre levou, né? Principalmente no ADCC. Né? Então, assim... Talvez também tinha alguma coisa de refinamento técnico do jiu-jitsu ali, né? Mesmo de kimono, mas um entendimento ali de luta agarrada que desse uma vantagem. Mas hoje... Tá muito parelho, né? Tá muito conectado. Os resultados foram 9 categorias, né? Porque são 2 femininas, um absoluto, uma super luta e 5 categorias masculinas. São 9 medalhas de disputa, né? São 9 categorias de disputa. Das 9, só 3 brasileiros levaram. 6 foi de cara de fora. E desses 6, os 6 só fazem isso, eles não botam kimono. Eles não botam kimono, os caras não sabem nem o que é kimono na vida deles. Então, será que o caminho é continuar dividindo? Será que o caminho é esse? Se a gente quer realmente... E assim, eu vou dar minha opinião, tá lógico? A gente vai continuar trabalhando no kimono, que é uma coisa que ele gosta. Mas eu acho assim, tá cheio de cara bom, sabe? De kimono. Eu acho que de repente a minha equipe ou mais alguma equipe pode de repente tentar representar o Brasil também na parte no-gi, que eu acho que é onde a gente está começando a perder espaço, sabe? Onde a gente está carente. Exatamente. E aí eu fico preocupado, porque eu sou brasileiro, sabe? Eles estão tomando
Só ver os O resultados. território, né? Os caras não é... meu amigo, olha o resultado. Tinha 9 em disputa, a gente só ganhou 3, 6 foi deles, pô. Será que aconteceu o quê? E falando nesse assunto, né, já que você entrou, e o time lá do John Danaher, o que você acha, por que eles estão conseguindo, principalmente através do Gordon, enfim, na sua visão, né, se distanciar ali dos outros? Eu acho assim, eles enxergaram primeiro o futuro, então eles beberam água limpa, né? Eles chegaram primeiro, beberam água limpa, então eles focaram só no... Eles são uma equipe que não existe kimono na vida deles, é só sem kimono, então eles estão passos à frente, e quem quiser colar neles tem que fazer o quê? Tem que andar mais rápido, porque se andar na mesma velocidade a gente nunca vai chegar. Então esse é um ponto também, né? Imagina só, Mas tem como? Tem, chegar nos lógico, caras? tem, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Só que, é o que eu falei, para chegar neles, realmente tem que focar e tem que andar mais. Eu imagino assim, ó, imagina só que nós dois estamos na mesma linha de largada. E aí você decide que vai começar a caminhar primeiro do que eu. E eu daqui a 3, 4 dias, decido que eu vou atrás de você. Quando é que eu vou te alcançar se eu estiver na mesma velocidade que você? Não tem como. Nunca, não tem como. Então, o que eu tenho que fazer? Se você está na minha frente, tem que começar o quê? Se você está andando, tem que começar o quê? Correr. E aí, quando você divide, você começa a treinar kimono e sem kimono, kimono e sem kimono, você não está fazendo nem a mesma velocidade que o cara, você está andando em passos mais lentos que ele, e a distância vai continuar aumentando. Sim. Então, assim, eles estão na frente, mas eu acho que se a gente, eu digo a gente, eu digo brasileiro, né, de um modo geral, se a gente começar a entender que o no-gi ele é um grande mercado, que eu acredito que vai ser inclusive maior do que o mercado de kimono, Sim. ele começar a entender isso e começar a trabalhar de verdade, uma hora a gente alcança eles. Porque o que eu acho que realmente que eles tiveram de vantagem foi de ter enxergado isso primeiro. Eles já estão anos fazendo isso. Se pegar, tem vídeo dos caras lutando em 2012, 13, 14, 15, só isso. Os caras estão fazendo isso há milhares de anos. Então, se a gente quer bater neles, a gente tem que fazer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo andar mais rápido que eles, treinar com mais inteligência, com mais vontade, para poder realmente chegar neles. Os dois aqui já estão num nível muito bom para bater de frente com esses caras, né? Então, E bateram de frente várias vezes já. Sim. Já. Meio que eu tô com 4 alunos do John Danaher. Como é que foi, amigo? Tu sentiu, assim, alguma diferença, assim, realmente técnica dos caras, enfim, alguma coisa? A única diferença realmente técnica, não querendo desmerecer, eu acho que agora ele tá só com os tops dele, realmente, que seria o Gordon. Acho que eu botaria agora o Boloni também, que foi campeão da DCC. Eu acho que ele ainda tá criando realmente o time dele. Entendi. E você, Ju? Que? Como é que foi? E se pegar esses caras aí, esses gringos aí, meu irmão, maluco, porra, que treinam isso há muito tempo, e você chegar e, porra, bater de frente com esses caras. Você sente naquele momento ali, até uma intimidação também, né? Às vezes de se sentir um pouquinho mais, porra, o cara só treina aquilo ali, eu tô, né? Eu sou um cara como você, 50-50, né? Não, assim, sente um pouquinho, né? Mas pode ser se a gente fizer uma preparação de 3 meses sem tocar no kimono. Tipo, foi uma diferença, uma pouquinha, mas eu acredito que não foi o nosso melhor ainda. Eu acredito que a gente tivesse uma preparação de 1 ano, 1 ano e meio, pô, já tá no outro level no no-gi. Show. Eles lutaram kimono até junho, e de junho eu tiro o kimono e até o DCC, foi isso que a gente fez. Então, assim, os garotos conseguimos um campeão e um vice, né? Então, é isso que eu digo, pô, será que se a gente agora, né, lógico, eu vou falar, tá, não tô dizendo agora, que eu digo agora, né? Porque eles querem conquistar mais coisas no kimono também. Mas será que se a gente agora parar e fizer a mesma coisa que esse cara faz, será que a gente não bate de frente com eles? Porque a gente tá metade, tá encostando, né? E se a gente focar mesmo, sabe, aperfeiçoar nosso preparo físico para esse tipo de luta, se a gente estudar mais as estratégias, porque são estratégias diferentes para lutar. É um mundo diferente. É né? muito diferente a estratégia. É totalmente diferente. E, sabe, focar mais nos ajustes técnicos. E será que a gente não consegue bater neles, né? Sabe, começar a focar nossas experiências. Eu vou dar um exemplo, tá? Amanhã vai ter o Rio Summer, né? Então, vai ter um dia de kimono, outro dia sem kimono. Culturalmente, alguns atletas meus não queriam lutar o sem kimono.
E é normal que você vai ver que o primeiro dia ele tá lotado de atleta do Brasil, cheio de gente lutando kimono. Aí no dia seguinte dá uma esvaziada. Tem categoria que a gente teve que remanejar atleta para poder ele ter uma luta, para ele poder ter uma experiência. É mesmo? Então assim, e se a gente fizesse o contrário, se a gente começasse agora a focar também no Gui, tivesse um grupo, sabe, que começasse a trabalhar, porque você cresce na dificuldade, tipo, e você tem um cara que bate de frente com você, você sabe que no próximo campeonato você não pode vir com o mesmo jogo, você não pode vir com o mesmo preparo, você tem que estar melhor, e aí você vai crescendo. Aí vai arrastando. E eles têm isso lá. Eles têm competições valendo dinheiro, eles têm competições um contra o outro. Sim. Então, eles acabam se puxando num nível que a gente ainda tá um pouco difícil pra gente, mas que eu não acho nada impossível da gente conseguir encostar neles. E isso é uma meta pra vocês? É uma meta. É uma meta. É uma meta. Boa. A gente quer realmente alguns objetivos com o kimono, mas a gente quer se tornar também uma referência no no-gi. Como eu falei, pode ser que eu deixo meus alunos bem à vontade, né? Tipo, eu vou deixar ele, lógico, eu vou estar sempre orientando como treinador. Eu digo, cara, de repente eu acho que você tem um perfil um pouco mais adequado para treinar no-gi. Eu acho que seu perfil é mais, você acha que você se daria bem. E eu vou tentar, mas eu deixo ele à vontade. Mas eu fico preocupado realmente com um cara que não sabe ainda o que tá de repente querendo fazer e não ficar bom em nada, sabe? Entendi. E eu gostaria muito de ter um time de grappling, de no-gi, de luta livre, que é de onde a gente vem, da luta livre, sim, né? Realmente de alto nível, levantando a bandeira brasileira. Me incomodou muito. Não só pela derrota do Mika, mas me incomodou muito os caras levarem 6 medalhas e a gente ficar com 3. Aquilo aí, eu ficava... vou pegar vocês. Mas incomodou todo mundo, né, cara? A gente sempre foi... Era uma coisa que a gente sentia muito orgulho, né, cara? De dominar aquele território ali, sim, da luta, né? E agora, meu irmão, os caras estão começando. E até eu vi o Gordon falando, cara, que daqui a pouco não vai ter mais brasileiro nem o que ele dentro falou da DCC. E aí a gente tá... E ele até compara, ele fala assim, as seletivas do Brasil, meu irmão, o nível não dá nem pra comparar com a seletiva americana. A americana é muito maior e tudo mais, enfim, isso fica falando muito. Enfim, daquele jeito dele, né? Uhum. Mas os caras estão... Cutuca, né? Mexe com a gente, né? Estão fazendo acontecer também. Os caras estão enchendo de medalha e tirando o que já foi pra gente ali, né, cara? Território nosso. Sim. E uma coisa, assim, até pra gente começar a se encaminhar pro final aqui, que já tá meio que na hora do nosso seminário. A gente vive também, falando do Brasil, numa dificuldade, né, cara? Cultural, financeira, econômica, né? Então, assim, a gente tem... Você falou isso também no início, né? Que... Manaus, enfim, com todas as suas dificuldades, né? De você tá lá onde as pessoas também não estão nem vendo. Você fez um feito aí, né? De realmente criar ali um celeiro. Aliás, a gente tem muitos lutadores de Manaus, mas se desenvolvem, né? De repente, outros grandes centros. Outros grandes centros. Mas eu acho que hoje a gente tem... Tava até... Outro dia eu tava falando com o Alexandre Vieira isso aqui, cara. Falando sobre o workshop que a gente vai fazer hoje. Porque no começo, algumas pessoas começaram a aparecer, né? E eu falava o preço e tal, e a galera meio que... Porra, eu senti que ia desistindo. E teve um gestor que eu falei assim, meu irmão, isso aqui é impagável pra mim. Isso aqui, porra, isso aqui vale muito. O que tá sendo colocado aqui é mixaria pro que vale o negócio. Vocês estão pagando um negócio aqui que, porra, e outra, é pra poucos. Não vai dar pra gente botar muita gente. Enfim, mas isso mostra também o quanto, cara, às vezes até a nossa cultura não dá valor a nós mesmos, né? Assim, porra, a gente não se valoriza, meu irmão. Eu vejo isso muito acontecer no jiu-jitsu, né? Pessoas que não pagam preço e outra, isso aqui é uma faculdade de vida, meu irmão. Você tá dando um exemplo disso, né? Você tira o cara do colégio, olha quem você transformou. Porra, eu vi, o Vitor Dória já tinha me falado, mas eu fiquei impressionado quando o Mika começou a falar inglês, porra. O cara fala igual americano, meu irmão. E, porra, como é que ele fala? Eu estudei na escola americana, não falo inglês que esse cara fala. Né? Eu estudei a minha vida inteira no colégio americano. Minha formação foi toda acadêmica em inglês. Eu não falo o que esse cara fala. Então, assim, a gente deveria dar muito valor, cara, né, ao que é nosso. Essa arte aqui é maravilhosa. A gente tá perdendo cada vez mais. Porque isso que a gente tá cobrando aqui, o nego gasta numa noite aí bebendo cerveja. Né? E outra, que a gente nem falou isso, mas depois eu até falei, eu falei, cara, isso, tudo que a gente tá... O valor desse negócio vai para ajudar atletas a competir, não vai pra gente aqui, nem pro Melk. Né? A gente tá jogando essa grana para ajudar outros caras que precisam, estão em formação.
né? Então, o quanto talvez o Brasil não olhe ainda, né? Não se valorize, ver quantos atletas nossos saíram, foram lá para fora e você não, você tá ainda fincando a bandeira aqui, né, meu irmão, como um brasileiro mesmo, de raiz e querendo realmente formar esses grandes atletas, porque a gente sabe o nosso potencial, né? Os próprios Gracie, cara, os caras foram os caras que abriram, começaram a pavimentar para o mundo, né? E levar essa cultura brasileira para o mundo. Né? Então isso aqui a gente mesmo não valoriza. A gente tá com uma escola nova, né, André? Lá em Jundiaí. Sim. E é isso aí, a nossa proposta é essa, parar de perder os nossos atletas para fora e, na verdade, trazer atletas de outros países para dentro do Brasil. Legal. A gente tem 2 tatames, um de 140 e um de 170 metros quadrados. Além disso, a gente tem uma sala lá de aula com vídeo e tudo. Eu consegui encontrar um investidor que entendeu o que eu queria fazer, sabe? Legal. Que tem um lado, lógico, o lado de empresário, que visa o lucro, mas também tem um lado social e o lado de realmente desenvolver o esporte dentro do Brasil. Sim. E realmente, às vezes a gente fica um pouco magoado, às vezes a gente fica, porque as pessoas realmente... A gente estava conversando ali, o Mikael hoje ele tem cursos no BJ Fanatics de inglês e português. Sim. Então, um curso, por exemplo, dele, o Dioguinho também tem em português, Dioguinho, só em inglês? Só um. Mas em português? Inglês. Inglês, só em inglês. Então, assim, ele posta e produz muito mais curso em inglês, não é porque ele não gosta de falar o português, que ele não gosta do Brasil. É porque o brasileiro não valoriza. Pois é. Isso é outra coisa. É R$99 um curso dele, tá? Tipo, porra, assim, aí o cara... e o outro é $99. Isso aí um é 100 e o outro é 500. Sim. Né? Só que não é só isso. Vende um curso no Brasil, vende 10 nos Estados Unidos. Então, onde é que eu vou botar mais meu tempo? Eu preciso de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para pagar nossas despesas. A gente precisa de dinheiro para tocar nosso projeto, para os nossos projetos pessoais, mas projetos redes sociais que a gente tem. Sim. Então, assim, às vezes eu vejo, vai um monte de cara lá embaixo, mas tu não fala mais em português, tu não faz curso no Brasil. Aí eu, às vezes, sabe... Você quer um cupom de desconto para comprar um curso dele no Brasil? Aí o cara não quer. Tá entendendo? Tipo, o cara não quer. O cara quer só tacar o pau. Falar que ele não fala mais em português, mas o cara não quer comprar, entendeu? Ou tipo, a gente tinha uma escola, eu botei uma escola lá em Manaus que eu, não tenho lucro nenhum, cara. Eu chego, minha escola tá lotada lá, e eu quando termino de pagar água, luz, não sei o que, sobra uma mixaria, sabe? Mas eu fico contente, porque eu tô oferecendo um jiu-jitsu de qualidade, porque eu tô dando emprego para as pessoas, né? Para os meus alunos, que são formados e depois vão ganhando emprego. Mas aí, eu não consigo passar daquilo ali. E aí, às vezes, um cara que tá lá na minha terra mesmo, ele fala, mas a escola de Jundiaí é mais bonita. Quando é que tu vai fazer uma aqui? Só que em Jundiaí eu cobro um preço, em Manaus eu cobro X, em Jundiaí eu cobro 3X, e as pessoas pagam, viajam de outros estados para estar lá com a gente. Então, é muito difícil, sabe, essa cultura de não valorizar o da terra, sabe? E isso é coisa do brasileiro que a gente espera que um dia mude. E a gente tem batalhado para isso acontecer. Não, e você, cara, você é de novo, né? Você é um grande representante desse negócio que insiste, ouvindo suas vozes aí, em ficar aqui, né? E fazer daqui pro mundo, mesmo. Né? Sensei, obrigado aí pela conversa, pelo seu tempo, de vocês também. Como eu falei, é uma experiência estar vivendo isso tudo aí com vocês. E, porra, se Deus quiser, a gente vai fazer outras conversas. Não, sim, quem sabe em inglês comigo. Aí é com ele. E de levar isso pro mundo, essa mensagem pro mundo. Obrigadão. Mestrão. Obrigado, mestrão. Show.